Boa tarde, meu nome é Rodrigo Saraiva, sou biólogo licenciado pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Gestão Ambiental também pela Universidade Católica de Salvador, pesquisador colaborador do Núcleo de Estudo em Zoologia UniES. Fui convidado para dar uma palestra que enfocasse lixo tecnológico. Estou puxando para a minha área, falando mais de educação ambiental, permacultura e tecnologia, como essas três ferramentas que visam a sustentabilidade se enquadram no tema lixo tecnológico e como elas podem ajudar no processo. Começar falando sobre educação ambiental, que é definida segundo Genebaldo Dias como um processo por meio do qual as pessoas aprendem como funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como promovemos sua sustentabilidade. Iniciando na definição de meio ambiente, o meio ambiente pode ser classificado em três níveis: físico, biológico e social. Aqui nós temos o meio biológico, meio físico, o água, ar, solo, energia, o meio biológico, flora e fauna, e o meio social, que envolve os valores econômicos, políticos, morais, entre outros. Esses três fatores somados caracterizam o meio ambiente. A educação ambiental se enquadra nesses três meios da seguinte maneira: nós temos a educação ambiental, ela serve para desenvolver conhecimento, compreensão, habilidades e motivação, que vai levá-los a adquirir valores, mentalidades e atitudes que são necessários para lidar com as questões das problemáticas ambientais para encontrar soluções sustentáveis. Diversas escolas têm discutido a questão de se colocar no currículo escolar a educação ambiental como uma matéria à parte, mas o próprio Genebaldo é contra, eu também sou contra. Eu acho que ela deveria ser interdisciplinar, cada matéria deveria dar seu enfoque próprio para a educação ambiental e não simplesmente jogá-la como matéria à parte. Ela, como uma forma de conservação, ela visa o seguinte público: as comunidades vizinhas às áreas de distribuição de espécies, no caso, quando é estudado um animal, uma planta específica, ou no caso do lixo tecnológico, uma área que está sendo afetada por um descarte correto dele, proprietários de áreas que têm necessidade de determinada espécie ou está sendo descartado determinado produto, e as autoridades governamentais e não governamentais que vão tratar de munir, através de, seja leis ou até mesmo, no caso das não governamentais, projetos para promover essa educação ambiental nas regiões. O desenvolvimento sustentável, segundo o próprio Genebaldo Freire, é um modelo que visa conciliar as necessidades econômicas e sociais do ser humano, com a preservação do meio ambiente, visando sempre a sustentabilidade para as futuras gerações. Há uma contestação com relação ao próprio termo desenvolvimento sustentável. O próprio Genebaldo ele acha contra usar o termo desenvolvimento. Ele acha que atingimos um nível tão grande de desenvolvimento que muitas vezes é confundido desenvolvimento com destruição, com progresso exagerado. Talvez fosse melhor, em vez de desenvolvimento sustentável, uma sociedade sustentável, que é como ele cita no final da caracterização dele. Segundo o mesmo, mantendo-se as atuais tendências de aumento de consumo e crescimento populacional, o desenvolvimento sustentável não é concebível, nem teoricamente. Há necessidade do surgimento de novas lideranças realmente comprometidas com o desenvolvimento de sociedades sustentáveis. Para atingirmos um ecossistema sustentável, devemos desejar também uma educação ambiental sustentável, mais ou menos o que eu falei, de procurar se utilizar da educação ambiental não separadamente, fazer link com diversas profissões, com matérias de escola, de faculdade, tratar mesmo de maneira global, e não apenas focal, que ela vai gerar uma garantia de conservação dos ecossistemas naturais para as presentes e futuras gerações. Temos aqui um exemplo onde a educação ambiental é forte. O Clean Up Day é o Dia Mundial de Limpeza de Praia, que ocorre no mesmo dia em vários lugares do planeta. Aqui em Salvador ele se localiza no Porto da Barra, normalmente em setembro, por volta do dia 20, 25 de setembro, onde diversos palestrantes, biólogos, estudantes de biologia, de oceanografia, trabalhadores da área da educação ambiental, eles dão palestra em colégios, convidam os alunos a irem lá no dia. E no dia no Porto da Barra tem toda uma estrutura de oficinas de reciclagem de materiais para estudantes, para crianças, coleta de lixo, tanto em mergulho, conseguindo o mergulho com a apneia, mergulho no mar. Uma vez a gente mergulhou em coisa de 2 horas, a gente tirou 20 kg de lixo do Porto da Barra, em apenas 2 horas de mergulho. Mergulho sem cilindro, só de apneia, ou seja, não íamos muito fundo. Já achamos até geladeira no Porto da Barra, ali atrás, porque a gente tem conhecimento disso. Então, grande parte desse material que é recolhido, como tem aqui embaixo, é levado para instituições que trabalham com reciclagem e uma parte dada às crianças na forma de brinquedos que eles mesmos aprendem a confeccionar. Aqui é um dos momentos das coletas, do mergulho.
Aqui lá, a gente leva esses saquinhos para poder coletar o lixo, depois transporta para a triagem. Aqui nessa foto é Genevaldo Dias, que eu tive o prazer de ser aluno dele. Ele é 7º ano, mas reside em Brasília, professor da Universidade de Brasília, da Católica de lá. E é o pai da educação ambiental no Brasil, em diversos livros publicados, um cara assim, fantástico na área. Essa foto não ficou muito boa, mas aqui é um rio aqui atrás, então o próprio pescador ele criou, reutilizando uma lata de tinta, tira uma lixeira, uma plaquinha não suje o rio. Aqui embaixo um exemplo de um grau-saco, um tipo de caranguejo. Você com um caranguejo fantasma, ele se alimentando de um guardanapo na praia. Eles acabam comendo e vários animais sofrem com isso, desde tartarugas que morrem sem ar, porque elas engasgam com sacos plásticos confundindo com água viva, entre os acidentes. Aqui no caso do trabalho voluntário com os pinguins que vieram parar aqui, que também é decorrente de toda essa mudança que estamos causando desenfreada. Então temos algumas estratégias para melhorarmos essa situação, como a conservação de energia de fontes renováveis, racionalização do uso de água, reflorestamento, coleta seletiva, compostagem. São algumas opções viáveis na maioria dos casos e que pouca gente tem conhecimento de diversas delas. Só para dar um exemplo, como energia de fonte renovável, o Brasil tem os maiores litorais do mundo, um grande potencial, e a energia chamada maré motriz, que é a energia que utiliza as ondas do mar, é pouco utilizada. Tem a energia que é utilizada gás metano nos lixões aqui no Brasil, também se usa pouco, poderia ser mais desenvolvido. Bom, partindo do final da compostagem, surge a permacultura. Foi criada na Austrália por Bill Mollison e Henry Slay, que é o design das comunidades humanas sustentáveis, é uma filosofia. Permacultura é um modo de vida, não é simplesmente teoria, é prática. É você adaptar toda a sua casa, seu sítio, sua região, de maneira sustentável, que você vai utilizar desde energia solar, água reciclada de chuva, uma horta usando adubo orgânico que você tem lá dentro. Ela gera um pouco de custo no começo da adaptação, mas depois você não gasta mais nada para a sua vida, você não paga água, não paga luz, você mesmo produz seu alimento. Agora é uma técnica que exige que você quebre alguns preconceitos na hora de desenvolvê-la. Ela prega que tudo está interligado, desde a água, que tem um rio que passa, por exemplo, na sua pequena fazenda, até o galinheiro de sua casa. Você reaproveita tudo que tem no seu ambiente. Eu já soube casos de permacultura feita em departamento. Então, tem como. Aqui tem um exemplo clássico da conexão de permacultura, que mostra as ligações. Você tem a casa. Normalmente, quando você faz uma arranjo de permacultura, você coloca por ordem de que você mais utiliza, mais vezes por semana, por exemplo. Sua horta, você vai lá todo dia. O adubo não é tudo, aí você vai arrumando de acordo com a proximidade que você mais utiliza, mas sempre tudo interligado. Se você olhar a água da chuva, ela vai para os animais, ela vai para a horta, ela vai para o viveiro de mudas, ela vem do açude, ela entra na agricultura, nada está solto. Isso é uma maneira também de você estar sempre reutilizando os materiais, porque um material que deixou de servir para uma coisa, ele vai ter outras funções. A educação ambiental, ela tem tudo a ver com a permacultura, desde que técnicas simples, uma pequena horta na escola pública, por exemplo, é uma maneira de estar ensinando a educação ambiental e de estar produzindo permacultura. Ela deve ser praticada nas escolas, nas instituições em geral, deve fazer parte das políticas públicas também, visando um maior alcance dessa técnica que ainda é pouco